Alô amigo, trazendo aí uma homenagem ao Bahia, grande time, um dos melhores times do Brasil, do Nordeste nem se fala. Bahia de grandes tradições, de grandes conquistas, de grandes títulos, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes, poucos times no Brasil têm isso, hein? 2 vezes campeão brasileiro, 4 Copa do Nordeste e Campeonato Baiano 49. Bahia aí de grandes estrelas, de grandes jogadores, de grandes goleadores, como o Carlito. Carlito é o maior goleador, né? Só jogou no Bahia. Esse jogador começou a jogar no Bahia e terminou no Bahia. Na época, eu não conheço, né? Anos 40, nem você conhece, pouca gente conhece, né? Anos 40, ele fez 233 gols. Douglas vem em segundo com 184 gols. E em terceiro, o Hamilton com 158 gols. Mas teve o Wesley, teve o Osni, teve o Beijoca nos anos 70. Quem não se lembra do Beijoca? Eu vou contar uma historinha bem rapidinho do Beijoca para você, porque ele era um jogador polêmico, ele era um jogador truculento, ele era um jogador que tinha problema com alcoolismo. Isso foi terrível na história dele, na vida dele, né? E eu me lembro num jogo que foi em 1976, final do Campeonato Baiano. Pouca gente se lembra dessa história, mas virou folclore no futebol do Bahia. Ele voltou para casa 4 horas da manhã. Imagina, o cara bebadaço, muito alcoolizado, né? Sem condições nenhuma para o jogo, mas era um jogador importante na época para o time do Bahia. O Orlando Fantoni era o treinador do Bahia e ele não queria que o Beijoca jogasse o jogo, porque ele estava completamente bêbado, né? Tava bêbado. Aí estava no ônibus indo para a concentração, dormindo numa boa, deram comida, deram glicose, energético, e só que ele pediu mais uma cerveja, só mais uma cerveja, que ele vai entrar em campo e vai arrasar. O resultado, Orlando Fantoni não queria colocar ele no jogo, só que ele entrou no jogo e fez o gol da vitória, o gol do título. Esse é Beijoca, né? Jogador aí folclórico. Teve o Bobô nos anos 80, que deu o Campeonato Brasileiro para o Bahia, juntamente com o Zé Carlos, com o Charles. Quem não se lembra do Charles? Último jogo no Beira-Rio, seguraram um empate heróico no Beira-Rio lotado, do Inter de Tafarel, do Inter de Nilson. O Bahia do Gilberto, Gibagol, do Cláudio Adão, né, que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, mas foi tricampeão baiano com o Bahia também, um dos grandes artilheiros aí. O Dadá Maravilha, o peito de aço, né? Grande Dadá Maravilha, jogou em vários clubes também. O Souza, enfim, entre outros jogadores aí que marcaram a história do Bahia. Mas nesse vídeo eu quero falar da história do Bahia, desde os primórdios do Bahia, como começou esse clube e as grandes conquistas. Uma homenagem para você, torcedor do Esquadrão de Aço. Então, bora Bahia, vamos conhecer a história do Bahia para você. Mas antes eu peço a você, dá uma força pro Kodama aí, te inscreve no canal, esse canal precisa crescer, então te inscreve no canal agora, é só clicar aqui, meu amigo, só clicar aqui e dar uma força pro Kodama. Vou trazer muitas histórias do Bahia para você, os grandes artilheiros também, as histórias desse grande clube, maravilhoso clube Bahia. Então vamos conhecer a história, mas te inscreve no canal, hein? Deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo e dê joinha que sempre apoia o canal. Compartilhe o vídeo, tá, amigo? Compartilhe o vídeo. Preciso chegar nos 1000 inscritos antes de dezembro. Então vamos conhecer um pouco dessa história do Bahia, essa grande história do Bahia. Gols, assistências, liderança e estilo explicam. Bobô ter ido parar. Pois o Esporte Clube Bahia, conhecido aí simplesmente como Bahia, foi fundado aí no dia 1º de janeiro de 1931. E quem fundou o Bahia foram ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e da Associação Atlética da Bahia. O tricolor da Boa Terra tornou-se um dos clubes mais populares do estado e do norte, nordeste e do país, detendo a maior torcida dentre os clubes da sua região.
Tem como suas cores oficiais o azul, o branco e o vermelho, em homenagem à bandeira do estado de origem, estado inclusive que é lembrado no nome do clube, nas cores, no escudo, na bandeira e também nas arquibancadas. O mascote tricolor é o Super-Homem, personagem histórico aí, né? Personagem das histórias em quadrinhos. E olha só esse registro aqui, ó, foi o primeiro clube a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol, isso em 1959 contra o Santos. O clube também foi o primeiro representante brasileiro a participar de uma edição da Libertadores. Em 88, né, essa história que eu contei há pouco, o tricolor baiano conquistou seu segundo título brasileiro, desta vez derrotando o Internacional de Porto Alegre. Portanto, com todos esses títulos aí, né, Bahia é o único clube fora do eixo sul-sudeste a deter 2 títulos nacionais da principal divisão do futebol brasileiro. Isso é um fato histórico que ninguém pode negar, né? O Bahia é o único clube fora do eixo sul-sudeste a ter 2 títulos, dois títulos de nível nacional. O Bahia ainda foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, em 1961 e 1963, participou da Libertadores de 89, quando alcançou as quartas de final do campeonato, feito que nenhum outro clube do Norte e Nordeste, Centro-Oeste alcançou até então. O clube também soma 4 títulos na Copas do Nordeste e 49 no Campeonato Baiano de Futebol, como eu falei no início, né? E com isso, né, com esses 49 títulos do Campeonato Baiano, é o segundo maior campeão estadual do Brasil. Perde só pro ABC de Natal, que tem aí 55 títulos. Tá aí, né, a história contando aí que o Bahia tem muitas coisas interessantes no cenário nacional. Realmente foi um gol muito bonito. Foi o gol da rodada, realmente, foi o gol da rodada. O Bahia, por muito tempo, né, conquistou a hegemonia do campeonato estadual ao ponto de ter sido heptacampeão, isso em 1973 a 79. Nos anos 70, o Bahia mandava no estado da Bahia. Esporte Clube Bahia é o clube do Nordeste com mais participações na primeira divisão do futebol brasileiro. Foram 48, portanto, 48 participações. E também o que tem mais participações em torneios internacionais, 11. Tá? 11 participações, portanto. O tricolor baiano também tem o melhor desempenho da região na Libertadores e Sul-Americana. Em ambas as campanhas, o esquadrão foi eliminado nas quartas de finais. Em 1º de março foi realizado o primeiro jogo oficial do clube pelo torneio Início contra o Ipiranga. A partida foi o triunfo tricolor aí por 2-0, gols de Baíma e Guarani. E foi nesse mesmo dia que o Bahia levantou seu primeiro troféu de campeão do torneio Início de 1931. No dia 22 de março, o Bahia estreou no Campeonato Baiano de Futebol, vencendo por 3-0 e nesta primeira edição tornou-se campeão baiano invicto. Os anos 30, né, teve um início arrasador, né, apesar de crises na diretoria. Em 1932 e 1937 venceu o primeiro Bavi da história, isso no dia 18 de setembro de 1932. Na década de 40, começou com o título de 1940 e o trio estrangeiro de ídolos formado pelos argentinos Papetti e Bianchi e o italiano Avale. Pois o Bahia, nos anos 40, passava por dificuldades financeiras, né? Uma enorme dívidas, falta de títulos. E a década de 40 notabilizou-se também a composição do hino do clube por Adroaldo Ribeiro Costa, considerado a mais popular da história do estado, ao lado do hino do Senhor do Bonfim. A ascensão do clube rumo ao Brasil aconteceu aí na década de 1950, com o 4º título estadual consecutivo em 1950. Teve a inauguração do estádio Otávio Mangabeira, a Fonte Nova, e a conquista da Taça Brasil de 1959. Era o antigo formato aí do atual Campeonato Brasileiro, né, chamado Taça Brasil, tornando-se o primeiro campeão brasileiro da história. Feito no peito do Viola, apenas ajeitou
percebeu que não tinha como passar para ninguém, estava de costas, bateu de perna esquerda. Muito bem. É um gol para a gente rever. E a década de 60, pois a Taça Libertadores de 1960 não foi muito boa para o tricolor não, mas serviu para apresentar ao clube um de seus maiores ídolos nos próximos anos. O tricolor perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o San Lorenzo da Argentina, com uma exibição aí impecável de José Sanfilippo. No jogo de volta, o Bahia venceu por 3-2, mas foi eliminado. Sanfilippo chegaria somente em 1968 no clube, mas faria história com os 3 títulos estaduais consecutivos. Isso no começo aí da década de 60. O Bahia chegou às finais da Taça Brasil de 61 e 63, perdendo ambas para o Santos. Os anos 70 foi de pura glória para o Bahia. Tricolor iniciou a montar elencos aí competitivos com jogadores como Sanfilippo, Baiaco, Picasso, Alberto Leguelé, Sapatão, Roberto Rebouças, Eliseu Godoy, Beijoca, que eu falei antes, né? Douglas Fito Neves, Gelson Fogazi Rocha e Gilson Gênio. E começou a peitar aí não somente os clubes da Bahia, como também os demais clubes do Brasil. No período 73 a 79, Tricolor foi campeão baiano em todas as edições e em 3 delas venceu consecutivamente o Vitória nas finais. E as finais de 1979, Tricolor venceu o primeiro jogo e empatou o segundo. A vantagem deu ao rival um jogo extra, onde o empate lhe favorecia. Ao Bahia restava vencer. E eis que no segundo tempo, com a torcida rubro-negra eufórica, o meia Fito Neves arrisca um chute de longe e o goleiro Gelson comete um erro histórico, até hoje lembrado pelos torcedores. O Bahia venceu por 1-0, calou a torcida rival e fez a festa. Bahia heptacampeão, uma das maiores sequências de títulos do futebol brasileiro. A partida no domingo, até que aos 25 minutos, Fito deu um chute bonito, mas perfeitamente defensável. O goleiro Gelson do Vitória papou um tremendo frango e aí o título começou a ficar mais perto do tricolor. E a década de 80 foi certamente a mais vitoriosa do Bahia, pois foi nela que o Tricolor de Aço conquistou seu segundo título brasileiro, em 1988. No Campeonato Brasileiro de 88, conquistou aí o bicampeonato, vencendo o Internacional de... Olha a brincadeira, entregou a Charles, tem 2 com ele, ajeitou, de canhota, bateu, Tafarel, pegou! Luiz Carlos Martins para Luiz Carlos Vinck pela direita. Olha o perigo, que bola venenosa, vai entrando Ronaldo! Sensacional! 3 zagueiros contra 3 atacantes. Lançou para Charles, tem condição, saiu Tafarel, vamos ver se ele limpa, limpou. Agora sim, vai Charles, vai tentar bater, cruzou. Não chega, Bubu. Charles correndo da meia esquerda, Marquinhos na ponta, vai lançar com Osmar. Tem condição, partiu Osmar. Olha o gol do Bahia, ajeitou, na área, preparou, bateu. Tafarel, sensacional. Apita Bosquila. Bahia campeão brasileiro. O sonho de 30 anos se realizou. 30 anos depois, Bahia campeão brasileiro. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro de 59 e 88, o Bahia não conseguiu manter a estabilidade administrativa e sofreu um declínio. Em 97, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, retornando à elite em 2000. E em 2001, fez um ótimo Campeonato Brasileiro, chegando a se classificar para as finais. Em 2013 acabou sendo rebaixado novamente, após fazer um péssimo campeonato, sofrendo grandes goleadas. O Bahia caiu frente ao Cruzeiro, que venceu o Tricolor pelo placar de 7-0 na Fonte Nova. Em 2005, o Bahia foi, juntamente com seu arquirrival Vitória, rebaixado para a 3ª divisão, após mais uma má administração do clube. Somente em 2010 houve a classificação à Série A. O ano de 2013 foi bastante conturbado. No estadual deste ano, 2013, a inconstância e baixa qualidade do elenco fizeram o Bahia realizar a pior campanha desde 1942 no Campeonato Baiano. Assim, a torcida iniciou protestos como público zero, esvaziando os estádios, almejando afetar economicamente o clube. Mas o Bahia, o maior patrimônio do Bahia, é a torcida, sem dúvida nenhuma.
O tricolor tem a maior torcida do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já constatada por pesquisas realizadas por institutos de pesquisas como o Datafolha e o Ibope, onde todos apontam Bahia como sendo detentor da maior torcida da região Nordeste. Mas o Bahia manteve a liderança disparada do Grupo C com um golaço de Bobô. Veja, ele pega a bola no meio de campo, parte para o golaço da vitória baiana. Final. O não entra, trabalhando a bola para o time do Bahia, meteu no Natal, o passou, o goleiro sai, tocou na frente! Bahia campeão! Bahia! Faz essa fonte nova explodir, torcedor! Demorou, mas foi! Marcado por Naldinho contra o Sport. Veja, ele pegou a bola no ar, de costas pro gol e mandou no ângulo. Um gol inesquecível. Robinson. Para Sérgio Alves. O toque e o gol. De campo, vem Talisca! Vem Talisca! Vem Talisca! Miserável! Deu certo! O Alisson, bateu, Fernandão, pro gol! Pro gol! Golão, 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 golão! Show, Satanás! Show, Satanás! Segunda divisão, nunca mais! Show, Satanás, a máquina voltou! A máquina voltou! Fernandão é placador! Tá, então essa foi a história do Bahia, claro, resumidamente, né? O Bahia tem muitas histórias ainda para contar e pretendo contar em um próximo vídeo, tá? Mas para encerrar esse vídeo, essa homenagem ao Bahia, quero falar do Douglas Franklin, talvez o maior ídolo da torcida, talvez o melhor jogador da história do Bahia. E eu quero contar uma passagem, como se deu, e pouca gente sabe disso, como se deu a vinda do jogador Douglas para o Bahia. Essa história chega a me emocionar, é muito emocionante, chega a me arrepiar contando essa história. Pois o craque Douglas Franklin é o segundo maior artilheiro da história do Bahia, com 211 gols. Era um artilheiro nato, o exímio garçom, o Beijoca, que eu falei no início, né? O Beijoca se consagrou graças a ele. Pois o Douglas Franklin, ele foi da base do Santos, em 1970 ele já jogava no Santos, o Célé Santos, né? O grande Santos aí, só tinha jogador craque de bola, como Pelé, como Coutinho, como Clodoaldo, como Ramos Delgado, como Djalma Dias. Era uma seleção realmente esse time do Santos. E ele era o reserva imediato do Pelé. Só que em 1972 ele se desentendeu com o então treinador do Santos e disse a seguinte frase: "No Santos eu não jogo mais". Daí o América do Rio se interessou pelo jogador, porque o cara era craque, né? Só era reserva porque o titular era o Pelé, o maior de todos. Aí o América do Rio se interessou, fez o contato, contratou o jogador, estava desembarcando no Rio de Janeiro, né? Para se incorporar ao elenco do América do Rio, quando então o dirigente do Bahia, o Manuel Francisco, o rei das cocadas, o homem das cocadas, ele tinha esse nome por quê? Porque ele presenteou aí um dirigente da CBD. CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, antigo CBF, né? Antiga CBF, presenteou um dirigente com cocadas, daí ficou conhecido como o homem das cocadas. E esse dirigente teve papel fundamental na vinda do Douglas para o Bahia. Quando estava tudo certo com a América do Rio, ele convenceu o jogador a ir para o Bahia e se
tornou o maior craque da história do Bahia. Mas o emocionante da história é como se deu essa vinda no avião que veio o jogador para Salvador. Ele estava certo, já estava certo para ir para Rio de Janeiro. O avião que levaria o Douglas decolou minutos antes do avião que levaria o jogador para Salvador. Olha só, minutos antes. E assim que desembarcou em Salvador, recebeu a trágica notícia de que o avião que o levaria para o Rio de Janeiro caiu sem deixar nenhum sobrevivente. Que história, hein? Que história. Portanto, dá para se dizer que Douglas ficou vivo graças ao Bahia. Pergunto eu a você, qual jogador não daria a vida por um clube assim? Pô, o cara tá vivo, ficou vivo graças ao Bahia. Essa que é a verdade. Ele jogou durante 8 anos no Bahia, consecutivos. Foi o segundo maior artilheiro do Bahia, com 211 gols. Ele fez 211 alegrias para a torcida do Bahia. E até hoje é considerado o maior ídolo do clube, o maior jogador da história do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha. Te peço, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Beijo no coração e fique com Deus.